Bem, vamos iniciar um assunto, né, que é o assunto reações químicas, que é a continuação das funções inorgânicas. Dessa vez a gente vai estudar como as reações químicas acontecem, né, e os tipos de reações químicas. Tá? A gente não vai dar um enfoque, não vai se aprofundar, mostrar como é que acontece e tal, mas todas as reações a gente não vai poder ver, mas as classificações, pelo menos a classificação delas, a gente vai tentar entender aqui como funciona. Tá? Então, esse tema é importante que você aprenda, né, para a gente seguir com os assuntos, principalmente dos vestibulares. Então, as reações químicas são transformações, fenômenos químicos que estão presentes no nosso cotidiano. Então, diferente dos fenômenos físicos, os fenômenos químicos são transformações químicas, são reações, alteram a propriedade íntima da matéria. Tá? Enquanto nos fenômenos físicos isso não acontece, nos fenômenos químicos isso é necessário para acontecer a chamada de uma reação. Para acontecer uma reação química, você tem que observar o que está acontecendo no meio, né? Na mistura de dois componentes. Quando você pega um componente A com um componente B, para você verificar se ocorreu uma reação, você tem que observar se há liberação de gás, se há mudança de coloração, se há mudança de temperatura, tudo isso são formas de observar se uma reação química aconteceu ou não. Tá? Na definição, as reações químicas elas vão alterar a propriedade íntima da matéria. Um produto vai ser gerado, vai gerar um novo produto no encontro de duas substâncias. Né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos no nosso cotidiano de reações químicas, né? O cozimento de alimentos, azedamento do leite, na queima de fogos de artifício no processo de fotossíntese. Tá? São exemplos aí de reações químicas. Classificação das reações. Devido à grande variedade de reações, é necessário fazer algumas classificações. Então, eu vou ter reação exotérmica e endotérmica. A reação exo é aquela que libera calor e a reação endotérmica é uma reação que absorve calor. Então, aqui eu tenho essa reação. Nessa reação, eu tenho que os componentes são divididos em dois. Tá? A gente tem os reagentes, que são aqueles que estão antes da seta. Né? Esse aqui, no caso, são os dois reagentes. E esse aqui é o produto. Tá? Os reagentes, normalmente, ele vem antes da seta. Essa seta indica que está havendo reação. Pode ser uma seta no sentido para a direita para a esquerda, quanto na direita, da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Se for uma seta da direita para a esquerda, os reagentes são esses aqui, do lado da esquerda, e o produto é do lado da direita. Se for o contrário, aqui é o reagente, aqui é o produto. Tá? E eu posso ter reações onde eu vou ter dupla seta, tanto de lá para cá quanto de cá para lá. Então, ambos vão ser reagentes e produtos. A reação está acontecendo nos dois sentidos. Além disso, você tem a representação das substâncias, que é por meio de símbolos, que a gente já conhece, né? Que no caso é carbono, mas pode ser um composto que tenha uma substância composta. Esse aqui também é o oxigênio, é um composto simples, e aqui é um composto, uma substância composta, que é o CO2, gás carbônico. E associada a ela tem essa letrinha aqui, que pode vir ou não, que é o estado físico dessa substância na reação. Aqui é sólido e aqui é gasoso. Vão reagir e vai gerar essa substância gasosa. Tá? Então aqui é uma reação exotérmica, porque aqui indica que libera calor. Aqui eu vou ter a classificação das reações quanto à velocidade, a formação da ferrugem. Ferrugem é um processo, uma reação lenta. As reações rápidas, eu tenho aqui a queima do álcool. Então, o álcool tem essa fórmula aqui, ó, representado por esse composto, que ele vai reagir com oxigênio, a combustão, vai gerar esses dois compostos aqui, que são os produtos. Reações reversíveis, né, que eu falei da dupla seta, seta para a direita e seta para a esquerda.
São reações reversíveis e irreversíveis, que no caso que tem uma seta só. Reações que variam o número de oxidação. O número de oxidação é a carga eletrônica do meu átomo. Se o meu átomo ele tiver uma carga eletrônica, ele vai ter um número de oxidação associado a ele, que pode variar de acordo com a natureza do composto, tá? A reação que não ocorre troca de número de oxidação, ou seja, numa troca de elétrons, né, a quantidade de elétrons vai permanecer a mesma. E aqui a gente chega na parte mais, vamos dizer assim, mais interessante, que é mais importante para a gente aqui de início, que são as reações de acordo com as substâncias envolvidas. É aqui que você vai ter que prestar mais atenção para esses nomes aqui, né? Reação de síntese. Na reação de síntese, eu vou ter várias substâncias gerando uma só. Tá? Essa que você vai ter que lembrar, reação de síntese, quando eu tenho várias substâncias para gerar uma só. Então aqui eu tenho um exemplo do magnésio, queima do magnésio, que vai gerar uma única substância, né? Que é o óxido de magnésio. Reação de síntese são aquelas que vão gerar apenas substâncias, apenas uma substância a partir de substâncias simples. Então, além de várias substâncias reagirem gerando uma única substância, eu vou ter que as reações vão acontecer entre substâncias simples. Não pode ter uma substância composta aqui. Síntese parcial, essa aqui não é tão cobrado, tá? Onde eu vou ter reagente já houve uma reação composta. Então, eu vou ter várias substâncias gerando uma só, mas aqui no caso eu posso ter substância composta. Pronto, a segunda classificação, né, a primeira é de síntese, onde eu vou ter várias gerando uma. Aqui é o contrário, eu tenho uma substância gerando outras, tá? Uma substância gerando mais de uma, gerando várias substâncias, pode ser 2, 3. Substâncias de estrutura mais simples. Então aqui, por exemplo, né, o nitrato de sódio, que é uma substância composta, ela vai se decompor, né, e gerar duas substâncias, o nitrogênio e o sódio. Essa reação é a reação de análise, não falei análise não, eu falei decomposição, porque o nome decomposição é mais simples de memorizar. Então a decomposição ou análise é uma reação de uma substância vai gerar mais de uma substância composta, vai gerar mais de uma substância. E se você reparar, essas duas substâncias são substâncias simples. Aqui eu tenho a pirólise, que é a decomposição pelo calor. Nesse caso aqui é um típico específico de reação de decomposição, né? O calor está sendo incidido aqui na substância e está gerando esses três compostos aqui, mas eles não são compostos de substâncias simples, que é composto, composto, e aqui é composto. A única substância simples aqui é o gás de oxigênio. A fotólise é pela presença da luz, né? A decomposição, por exemplo, da água oxigenada vai gerar oxigênio e água. A eletrólise, que é a reação pela passagem de corrente elétrica, também é uma decomposição da água, né? Vai gerar hidrogênio e oxigênio. E aqui a gente tem que lembrar dessa classificação aqui, tá? A gente tem a síntese e a análise, e aqui a gente tem a substituição ou simples troca. Você tem que lembrar desses nomes aqui, ó. É ação de deslocamento, substituição ou simples troca. Significa o quê? Que eu vou ter uma substância simples que vai trocar de lugar com algum átomo da substância composta. No caso aqui, a substância simples ela vai trocar de lugar com essa substância aqui. E agora eu vou ter a substância simples, não mais a substância A, agora a substância X. Tá? A A tomou o lugar da X. É chamado de reação de simples troca. Então, você pega o ferro, reage com sulfato de cobre, o ferro vai trocar de lugar com esse cobre, vai formar o sulfato de ferro e cobre, a reação de simples troca. E para a gente finalizar essa parte de reações, onde a gente vai dar uma ênfase maior nas classificações quanto à quantidade de substâncias envolvidas, eu tenho uma dupla troca, onde agora
vai haver dupla troca dos componentes, vai trocar todo mundo. Então A ele vai trocar de lugar com o X, né? E o B vai trocar de lugar com o Y. Basicamente é isso. Então eu vou ter o XB, o BX e o AY. O detalhe aqui é que eles vão trocar de lugar, mas a posição dele não muda se você verificar. O A ele continua sendo o primeiro. O X ele continua sendo o primeiro. Ó. O A ele é primeiro, o X é o primeiro. O que mudou é justamente a troca de pares, né? O A estava com B, agora o A vai ficar com Y. O B estava com A e agora o B vai ficar com X. Aqui é o caso mais simples de você lembrar, porque vai haver dupla troca de substâncias compostas. Todas elas são compostas. Então, um exemplo disso é o nitrato de prata com o cloreto de potássio. Vamos gerar, ó. Aqui o detalhe é o seguinte, que aqui é um íon, né? Esse composto é um só, esses dois aqui na verdade é um só. E esse aqui é a prata. Esse aqui também, ó. Esse composto é um, né? O potássio, e aqui é o cloro. Aí o que é que vai acontecer? A prata ela é primeiro, então ela fica em primeiro. Ela não fica em segundo, não, ela continua sendo primeiro. Só que ela vai trocar de lugar com o potássio. O potássio ele vai ficar em primeiro ainda, só que ele vai trocar o par dele. O par dele era o cloro, só que agora vai ser o nitrato. E a prata, o par da prata era o nitrato e agora vai ser o cloro. O que você vai ter que prestar atenção é na carga de cada um desses íons quando você estiver formando, fazendo essas reações. Tá? Então, a gente termina essa parte aqui de reações químicas para finalizar o assunto, né? Essa primeira aula sobre reações e na segunda aula que é uma aula sobre exercício sobre reações, onde você vai ter que dar um enfoque maior, não em escrever as reações químicas, mas em classificar. Tá? A gente sabe que é mais interessante você entender como é que funciona do que você memorizar como acontece todas as reações. Tá? E a única coisa que você vai ter que entender melhor ou com maior profundidade é os nomes de cada uma dessas reações aí. Simples troca, dupla troca, reação de análise e síntese. Tá? Então, até a próxima aula.